Pessoal, eu vou explicar a equação incompleta do segundo grau desta forma aqui, olha. O A e o C, ele não vai ter o B vai valer zero, tá? Quando acontecer isso, nós podemos resolver direto. Como que é esse direto? Igual o procedimento da equação do primeiro grau, letra de um lado, do outro, só o finalzinho que é um pouquinho diferente, mas vocês já viram. Então, assim, como que nós vamos fazer? Primeiro passo, olha o exemplo aqui. Então, eu tenho o A e o C, eu não vou ter o B nessa incompleta aqui, ó. O B vai valer zero, não vai aparecer, só o A e o C. Então, como que nós vamos fazer? Letra de um lado e do outro. Então, o 4x² já está no primeiro membro, ele continua. Igual, eu troco, 36 está menos, ele pula do outro lado, mais. Ok, separei letra de um lado e do outro. Agora, tem um 4 junto com a letra, e x² tem que ficar isoladamente, sozinho. Então, x² igual a 36. Lembra da equação do primeiro grau? Quando o número está multiplicando, ele pula do outro lado da igualdade, ele passa a operação inversa, multiplicação, divisão. Ele passa dividindo. Vamos fazer a divisão. 36 dividido por 4, 9. Agora, atenção, quando nós temos uma potência, qual que é a operação inversa? Da potenciação à radiciação e vice-versa. Quando nós temos uma raiz, ela vira potência. Quando nós temos uma potência, também vira raiz. Então, nós vamos colocar x é igual. O que que muda? Que na raiz nós vamos admitir duas respostas quando é o quadrado. Mais ou menos raiz quadrada de 9. Aí, x é igual a mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Aí, a solução terá que ficar menos 3 e 3. Vai admitir duas soluções. Ah, mas por que é menos 3 e o mais 3? Presta atenção. Ao quadrado igual a 9 e ao quadrado igual a 9. Se eu usar o menos 3 ao quadrado, antes da igualdade, menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. 9 igual a 9. É solução da equação. Lembra no exercício anterior? O 3, vou usar o 3. 3 ao quadrado dá 9. 9 igual a 9. Então, admite as duas soluções, o menos 3 e o mais 3. Então, essa é a resposta. Tá? Então, quando for raiz, nós mudamos a raiz que nós vamos procurar, só que vai admitir as duas respostas dela, o mais e o menos. Ok? Então, mais e menos 3 é a resposta da letra A. A, B. Nós temos... Mesma coisa, letra de um lado, número do outro. Vamos isolar. 7x² igual. O 21 tá menos, ele pula para o outro lado, mais. Operação inversa. Isolamos o x². Igual a 21. O 7 está multiplicando, ele pula do outro lado. Dividindo. 21 dividido por 7. 3. Mesmo procedimento. X² igual mais ou menos raiz quadrada de 3. Nós temos raiz quadrada de 3 exata? Não. Então, nesse caso, o raiz de 3 vale aproximadamente 1,7, 1,73, mas não vamos usar raízes não exatas, tá? Vamos deixar na raiz quando ela não der exata. Então, a solução vai ficar menos raiz de 3 e raiz de 3. Essa é a solução. Quando tem raiz, encontramos as raízes. Quando não tem, deixa na raiz, não se preocupe. Tá? Então, vai admitir as duas respostas, só que não tem raiz exata, só deixar. Ok? Outro caso, mesma coisa, vamos isolar. X² igual. O 9 está mais, ele pula do outro lado, menos 9. Olha lá. Nós vamos achar x é igual, esse 2 vai como raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada desse número, menos 9. X é igual a mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de menos 9? Raiz par, número negativo, não existe. Quando o índice é par, não existe essa resposta dentro dos reais. Tá? Nós vamos calcular sempre dentro dos números reais. Por quê? Porque não tem como calcular esse número. Não tem o número vezes ele duas vezes que vai dar menos 9. Nós acabamos de fazer aqui, olha. O número duas vezes que dá 9, olha,
Não tem o número negativo que dá menos 9. Se eu fizer menos 3, vai dar 9 positivo. Se eu fizer mais 3, também vai dar 9. Não tem outra opção. Então, nesse caso, não existe nos reais. Como que vai ficar a solução? Conjunto vazio, tá? Porque não tem daí uma solução certa. Então, fica conjunto vazio, que é esse símbolo aqui. Ok? Então, vai ter os 3 casos, vai aparecer nas equações incompletas. Uma que nós achamos a raiz exata, outra que não terá raiz exata e outra que não tem dentro dos reais, que é impossível, será conjunto vazio. A outra. Vamos fazer. Eu tenho letra de um lado, letra do outro, número de número do outro, de um lado do outro. Vamos fazer primeiro que se perde. Multiplicação. Quando se tem um parente junto com qualquer número ou letra, significa que está multiplicando esse número. Então, multiplicamos. X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 2, 2x. Multipliquei, a multiplicação foi feita. Agora aqui, vou só abaixar. Quando chegou aqui, o que eu faço? Letra de um lado, número do outro. Então, eu copio o x ao quadrado, que é letra. 2x tem letra? Vamos deixar ele quieto aqui. Qual que eu troco aqui, olha? 2x está mais, ele volta, menos. O número, ele fica depois igual. Eu posso deixar ele depois igual. Agora, eu junto os termos semelhantes. Tem algum x ao quadrado lá? Não, então abaixa ele. Esse com esse eu posso juntar. 2x menos 2x, zerou. Então, eu abaixo só o 25. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento. X é igual a esse 2, vai como raiz quadrada. E agora eu resolvo. X é igual a mais ou menos. Tem raiz quadrada de 25? Tem, que é o 5. Então, a solução vai ficar menos 5 e 5. Se eu fizer menos 5 vezes menos 5, vai dar 25. Se eu fizer 5 vezes 5, também vai dar 25. Então, admite essas duas soluções. Sempre o mais e o menos, quando tem a raiz, se não tem a raiz, fica assim. Mas sempre o positivo e o negativo. Só nesse caso que não existe. Aqui, está fora de ordem e tem fração. Não se preocupe, o procedimento é o mesmo. Vamos isolar o x ao quadrado, ele continua aqui. Esse menos 16 sobre 49, ele está aqui como menos. Ele pula depois igual, ele vai mais. Olha lá, o que estava menos, ele passou mais. Agora o procedimento é o mesmo. Esse 2 mais ou menos vai como raiz quadrada da fração. Vamos ver. Mais ou menos. Tem raiz quadrada no número de cima? Vamos ver a ordem. Cima fica em cima, embaixo fica embaixo. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 49, 7. Ok, então a solução vai ficar menos 4 sétimos e mais 4 sétimos. Tá? Então, a solução vai ficar assim. Então, esses são os vários casos, tá? Quando tem raiz, quando não tem raiz exata, quando é impossível, quando tem letra dos dois lados ou números, quando tem daí fração.